Saúde. Apresentação: Luciana Tcherno. Voltamos ao estúdio da CBN Vale, hoje dando continuidade à nossa série sobre radiologia intervencionista. Hoje nós vamos falar sobre as doenças vasculares, um problema que afeta milhões de brasileiros e que muitas vezes evolui de forma silenciosa. Dores, inchaço, sensação de peso nas pernas, cansaço ao caminhar e alterações na circulação podem parecer consequências naturais de rotina ou do envelhecimento, mas também podem ser sinais de alerta para doenças que merecem atenção e acompanhamento especializado. Bom, a boa notícia é que os avanços na medicina têm permitido tratamentos cada vez menos invasivos, mas mais seguros e com uma recuperação muito mais rápida para os pacientes. E hoje quem vai participar da nossa série especial para falar sobre esse assunto é o Dr. Gustavo Paludeto, que é cirurgião endovascular e radiologista intervencionista, ex-presidente da Sobrice. Bom dia, doutor, seja bem-vindo. O senhor me ouve? Doutor, está aí conosco? Está ouvindo bem? Tudo bem, está me ouvindo, Luciana? Estou ouvindo sim, bom dia, seja bem-vindo aqui ao CBN Saúde. Obrigado. Doutor, vamos lá, para a gente começar entendendo aqui quais são essas doenças vasculares, né, mais importantes aí que a gente tem e por que elas merecem tanta atenção, doutor? Bom, algumas doenças são silenciosas, né? Então, quando a gente fala de doença vascular, a gente pode dividir o nosso sistema circulatório em dois circuitos diferentes. Um circuito arterial, que é o sangue que é levado do coração até os tecidos, que carrega o sangue rico em oxigênio e em glicose para abastecer esses tecidos. Esse sistema ele tem o sistema da pressão arterial nossa, né? Então, é um sistema de uma pressão aí de 120/80, esse aqui é o real, o 12/8 é 120/80, é o normal. E as obstruções nesse território arterial, elas vão cursar com a falta de sangue em algum tecido. Então, as tromboses arteriais, o depósito da placa de gordura, que pode acontecer nas artérias carótidas, que quando isso acontece, o paciente pode ter um AVC isquêmico, né, uma isquemia cerebral. Acho que entrou... Perdão. Imagina. Melhorou? Melhorou. Então, o sistema arterial, onde eu tenho a falta desse sangue em algum tecido pode causar no cérebro a isquemia cerebral. Quando eu tenho uma obstrução nas artérias do coração, que são as artérias coronárias, eu vou ter o infarto. E assim por diante nas artérias da perna, que pode ter, principalmente os pacientes que são diabéticos, que têm pressão arterial elevada, o tabagista vai cursar com falta de sangue nesse membro. Inicialmente, eu vou ter dor durante a caminhada. Isso pode chegar a um caso mais grave, na qual a falta da circulação pode gerar uma ferida na perna. Essa ferida na perna acaba não se fechando e criando feridas grandes que cursam geralmente, às vezes, com amputações de dedos, de parte do pé e também de membros, né, como perna e coxa. No sistema venoso, é o sistema que traz de volta o sangue até o coração. Então, eu estou falando de um sangue que já é rico em gás carbônico e que os principais problemas nas veias não são o depósito de gordura. O depósito de gordura, a placa de ateroma, a placa aterosclerótica, ela é uma doença arterial. Na veia, eu tenho mais problemas na formação de um coágulo. Então, quer dizer, a parede do vaso, ela pode se dilatar, que as mais comuns são as varizes, né? E essas dilatações, o sangue pode ficar, entre aspas, mais retido, demora mais para voltar ao coração e se forma um coágulo deste sangue. Então, no sistema arterial, eu tenho problemas obstrutivos que podem ser do depósito da placa de gordura no vaso, ou a formação de um coágulo que pode também obstruir o vaso. E no sistema venoso eu tenho particularmente a formação do coágulo dentro do vaso. Esse coágulo, quando ele está na perna, é o que a gente conhece como trombose venosa profunda. E a migração desse coágulo, quando ele sai da perna, volta ao coração e o coração bombeia esse sangue rico em gás carbônico para ser trocado no pulmão por oxigênio,
esse coágulo ele impacta no pulmão e vai gerar o que a gente conhece como embolia pulmonar, que é um caso, né, bem grave. Então, respondendo, né, a sua pergunta, fazendo o link, às vezes pequenos sinais podem representar doenças potencialmente muito graves. Tanto a dor durante a caminhada, como um cansaço no peito na hora de fazer algum esforço, subir uma escada desse tipo, e principalmente o inchaço nas pernas, que pode ser simplesmente uma retenção líquida associada à varize, mas que pode também ser o primeiro sinal de uma trombose venosa. Agora, doutora, a gente vai convidar também para essa conversa o Sérgio Guarita, ele que é engenheiro químico, aposentado, corretor de imóveis, ele passou aí por um procedimento minimamente invasivo, que a gente vai entender um pouco mais qual foi, e vai compartilhar um pouco da sua experiência aqui conosco. Bom dia, Sérgio, seja bem-vindo. Acho que o senhor está mudo. Liga o microfone, por favor. Bom dia. Sérgio Guarita, ele que passou aí por um procedimento minimamente invasivo, vai falar logo mais conosco para contar a sua experiência, como foi. Ele que passou aí pelo procedimento da radiologia intervencionista. E aí, doutor, antes até o Sérgio conseguir se conectar conosco, gostaria que o senhor falasse para a gente quais são os grupos de risco, né? São só idosos ou pessoas mais jovens também podem ter problemas de doenças vasculares, doutor? Então, a doença do depósito de gordura nas artérias, ela é mais frequente no fumante, no tabagista ou no ex-tabagista, nos pacientes que têm diabetes mellitus, né? Independente de ser o tipo 1 ou tipo 2, está associado à obesidade, ao sedentarismo e ao colesterol elevado no sangue, seja ele familiar ou seja ele adquirido através, né, de sobrepeso e assim por diante. A doença venosa, que seria a formação do coágulo, ela está associada hoje, né, principalmente às terapias de reposição hormonal, ao excesso da reposição de hormônios, viagens longas de avião, imobilização do membro, como quebrar a perna e estar com gesso e diminuir a movimentação, porque o que faz o sangue voltar do pé de volta ao coração é o movimento da panturrilha. Então, sempre que eu fico num período sem movimentação, seja ele por uma cirurgia, um tornozelo quebrado, né, uma imobilização, uma viagem longa de avião, eu associo isso à sobrecarga hormonal, à reposição hormonal e, às vezes, ainda com cigarro, são fatores que vão se juntando até a formação desse quadro. Muito bem, e aí, doutor, como é que a radiologia intervencionista ela atua no tratamento das doenças vasculares? Então, a radiologia intervencionista é uma especialidade médica relativamente nova, onde todos os nossos procedimentos geralmente são feitos através da pele, que a gente chama de percutâneo, né, com inserção inicialmente de uma agulha e depois de um cateter que vai acessar o vaso, seja ele uma artéria, seja ele uma veia. E a navegação dentro dos vasos através desse cateter possibilita para que a gente chegue ao determinado local, né, de obstrução, e também pode ser ao contrário, um local de sangramento, né, no qual a gente vai atuar de forma minimamente invasiva por dentro do vaso ou dilatando a obstrução, caso seja necessário, deixando uma peça de metal que se chama stent, é um arcabouço de metal que mantém o vaso aberto, né? É mais comum no coração, mas a gente faz em todas as artérias do corpo. Enquanto no sistema venoso, esse mesmo cateter ele pode ser inserido numa veia, chegar até a perna, aspirar o coágulo que está lá, chegar no pulmão, fazer a aspiração completa desse coágulo, restabelecendo assim o fluxo para aquele órgão. Uma outra indicação grande é que as doenças como os aneurismas, que são dilatações dos vasos, que no cérebro ela pode causar o acidente vascular hemorrágico, conhecido como derrame, na aorta torácica ou na aorta abdominal, é um vaso muito grande, de grande calibre, e quando eu tenho uma dilatação, essa dilatação se rompe, a hemorragia interna, né, em que vai ocorrer, acaba sendo geralmente fatal e de forma muito súbita, muito imediata. E é possível chegar a esses vasos e também fazer o tratamento dos aneurismas. Então, a gente consegue
tanto dilatar e desobstruir vasos, como fazer o que seria equivalente a um revestimento interno desses vasos quando eles estão dilatados, ou a exclusão dos aneurismas. E uma outra indicação que seria, por exemplo, a parada de sangramentos, né? Eu consigo chegar ao determinado vaso daquela região que está promovendo um sangramento. Por exemplo, doenças mais complexas, como úlceras, como tumores que estão sangrando no tubo digestivo, mas eu também consigo chegar dentro do útero de uma mulher e fazer a embolização somente do mioma uterino, que é uma patologia muito frequente que causa sangramento, e a gente tira a irrigação do mioma sem prejudicar a irrigação do útero, e com isso a paciente para o principal sintoma do mioma, que seria um sangramento exacerbado durante o ciclo menstrual, ou às vezes até fora do ciclo menstrual. Então a gente, através de um cateter chegando no vaso, a gente pode desobstruir, a gente pode diminuir o fluxo, paralisar o fluxo ou fazer o revestimento interno desse vaso. Excelentes notícias aí para a nossa medicina, né, doutor? E a gente sabe também que... Bom, vamos tentar colocar o Sérgio aqui conosco para ele contar a experiência dele. Deu certo aí, Paulinho? O Sérgio entrou conosco. Bom dia, seu Sérgio. Deu certo aí a sua conexão? Às vezes a tecnologia deixa a gente na mão. O senhor Sérgio, que participou aí por um procedimento minimamente invasivo, passou aí pela radiologia intervencionista para a situação que ele viveu aí da questão vascular. Liga o seu microfone, Sérgio, por favor. Acho que o Sérgio não está conseguindo entrar conosco, uma pena, talvez fique aí para uma próxima, senhor Sérgio, mas vou continuar aqui então com o doutor, se o senhor Sérgio quiser continuar tentando aí se conectar conosco, a gente tenta até o final do programa contar a história dele. Doutor Gustavo, e a gente falando aí de recuperação, né, em relação ao tratamento convencional, o que a radiologia intervencionista traz também de benefícios para essa recuperação? Bom, vou dar um exemplo extremo, né, que seria o tratamento de um aneurisma da aorta ou de um aneurisma cerebral, no qual o acesso até o vaso exige uma cirurgia de grandíssimo porte. Anestesia geral, abertura dos tecidos, no caso do cérebro, né, retirada do osso, chegar até o vaso do cérebro que está dilatado, e esse acesso até a gente chegar no vaso e depois o fechamento desse acesso, sem contar as implicações durante a cirurgia, sangramentos e tal, ele acaba sendo minimizado ou, na verdade, ausente quando eu uso uma técnica através do catéter. Então, do ponto de vista de um aneurisma no tórax, você imagina que numa cirurgia aberta eu teria que abrir o peito do paciente, paralisar a circulação temporariamente do tórax para baixo, né? Substituir esse vaso por uma borracha, um tecido, né, que a gente substitui, que é um tubo, e depois fazer essa circulação voltar a bater para o corpo todo, fazer o fechamento, o sangramento, o esforço que o coração faz, às vezes colocar esse coração em uma máquina circulatória para a gente, né, ter todo esse mecanismo já corrigido, e o tempo que eu demoraria para que um paciente desse voltasse às suas atividades normais do dia a dia, caminhadas, dia a dia normal, trabalho, esportes e assim por diante. Quando eu faço isso por dentro do vaso, eu não tenho cortes, eu muitas vezes não preciso nem de uma anestesia geral, eu não tenho perda sanguínea e eu não tenho abertura do peito, da barriga ou do crânio. Eu faço isso tudo por um acesso, geralmente pela virilha, pode ser feito em alguns casos até pelo punho, como se faz um cateterismo do coração, e no qual a recuperação do paciente ela acaba sendo incomparável. Eu passo de uma anestesia geral para uma anestesia local com sedação, ou às vezes uma anestesia RAC. Eu tenho um paciente que vem no dia do procedimento, ele fica geralmente 24, no máximo 48 horas internado. A gente pede para que o paciente fique os primeiros 5 dias sem exercícios extremos, mas assim, o dia a dia já voltou. Então, agachamentos, academias e tal, a gente limita durante 5 dias pelo furinho que vai fazer na virilha.
e após 5 dias, principalmente os pacientes que vêm de fora operar com a gente aqui em Brasília, eles estão liberados para pegar o voo, voltar para a sua cidade, e com 7 dias a gente libera para atividade total, inclusive academia, caminhadas longas e assim por diante. Então, eu tenho uma menor agressão para chegar no tratamento da doença, uma equivalência em relação ao tratamento aberto, à cirurgia aberta. Então, eu trato o paciente da mesma forma, ele está protegido daquela doença da mesma forma, e eu tenho uma recuperação completa, não só do ponto de vista físico, mas laboral, esfoliação, ausência de transfusão sanguínea, N motivos que são fatores complicadores, principalmente numa população mais idosa, quando você faz uma cirurgia de grande porte. Então, esse é o grande benefício da radiologia intervencionista. Ficou realmente minimamente invasivo. Minimamente invasivo, e a gente sabe que o pós-operatório é sempre uma questão, né, doutor? E aí o senhor trouxe aí os grandes benefícios também com relação ao pós-operatório. Bom, eu não sei se o Sérgio conseguiu se conectar. Paulinho está aí com a gente? Luciana, conseguiu? Oi, conseguiu, muito bem. Oh, meu Deus do céu. Que bom. Essa tecnologia de vez em quando me mata. Ah, verdade, nos mata, viu, seu Sérgio? Conta pra gente, então, muito prazer tê-lo aqui conosco. Prazer. Muito obrigada pelo seu tempo aqui no CBN Saúde. Conta pra gente como é que foi a sua experiência aí com esse novo tratamento, como que primeiramente, como é que o senhor começou a sentir os sintomas, né, e percebeu que tinha uma questão vascular, Sérgio? Bom, bom dia para todos. Doutor Gustavo, o senhor me corrija aí se eu estiver errado, mas eu moro em Santos e gosto muito de caminhar na praia, andava 5 a 8 quilômetros, digamos, 3 vezes por semana, e eu comecei a sentir uma dor na panturrilha, no primeiro quilômetro que eu andava. E isso começou a criar para mim um desconforto muito grande, né? E cada vez mais estava piorando. Chegou um dia que eu estava dormindo e começou a doer demais. Eu estava com um princípio de trombose na perna esquerda. E aí eu liguei para a minha médica, a doutora Simone, que me operou junto com a doutora Fernanda Uchama, e mandaram eu para o pronto-socorro. Fui ao pronto-socorro, entrei e lá fiquei. E aí fizeram todos os exames e colocaram o stent na minha perna esquerda, na pulpítia, ou qualquer coisa assim. Desculpa, doutor Gustavo, você está certo? Tá perfeito, tá perfeito. Enfim. E aí, só que quando fizeram, obviamente, os exames na sala de cirurgia, viram que eu tenho uma série de problemas de vaso, né? Entupimentos, né? Eu sou ex-tabagista, fumei durante 30 anos, parei há 20, mas as sequelas estão aí. Eu, inclusive, em 2013, fiz 2 pontes safena, né? E graças a Deus as safenas estão boas, né, que eu faço exames regularmente. E aí foi isso, menina. E aí cheguei lá, depois que começou a passar sangue, digamos assim, para a perna, começou a inchar muito o músculo, porque ele estava sem músculo. Aí eu não sei qual é o nome, doutor, precisaram fazer uns cortes na perna para poder aliviar o músculo. É a fasciotomia. Isso. Aí fiquei fiquei uns 20 dias ou mais no hospital. Mas graças a Deus eu estou muito bem. Passou um ano, isso acho que foi 2013, final de 2013. O ano passado eu comecei a sentir levemente a panturrilha direita. Eu falei, oh meu Deus, mas gato, né, escaldado tem medo de água fria. Voltei lá e botaram mais um stent agora no direito. Muito bem. Eu, graças a Deus, estou muito bem, estou fazendo bastante exercício dentro do possível, né? E estamos aí.
Tá certo. E aí, então, a sua recuperação também foi bem rápida, conforme o doutor relatou aqui, que é um procedimento mais minimamente invasivo. O senhor que passou por esse procedimento, o senhor sentiu que foi uma recuperação mais rápida? Como foi isso? Sim. Eu não tive dor nenhuma após, não tive absolutamente dor, nada, e caminhei normalmente, sem problema nenhum. Acho que uma semana, 10 dias depois, no máximo. Né? Foi muito rápido. Sem dor nenhuma. Muito bem. Posso só comentar um pouquinho, Fernanda? Assim, o que eu acho importante da sua história, Sérgio, a doença arterial, o depósito de gordura nos vasos, ele é sistêmico, ele está no nosso corpo todo. Você já tem um antecedente do depósito de gordura nas artérias do coração, que são as coronárias. No coração, para você, com certeza, foi optado pela cirurgia, porque devia ter mais de 2 vasos obstruídos, então a cirurgia por corte ela tem vantagens, às vezes, em relação ao stent e assim por diante. O que a gente fala para os pacientes é que todos os vasos têm a mesma idade e fumaram junto durante o mesmo tempo, né? E nas pernas, elas são gêmeas. Se eu tenho de um lado, eu provavelmente vou ter do outro em uma questão de pouco tempo. Em relação ao seu caso, eu costumo explicar para os pacientes de uma forma mais interessante a percepção do sintoma que você teve. Olha, no primeiro quilômetro eu tinha dor. Eu costumo falar para os pacientes o seguinte: você imagina que o coração é o tanque de gasolina de um carro e a musculatura da panturrilha é o motor. Quando eu ligo esse carro e ele funciona no ponto morto ou na primeira marcha, que significa estar parado, não importa se eu estou sentado em pé ou deitado, ou para eu andar dentro de casa, a quantidade de gasolina que esse motor precisa, ela é muito pequena. Quando eu tiro esse carro, né, da garagem, vou fazer uma distância maior, que eu preciso ficar mais tempo acelerando, ou que eu vou pegar uma subida, ou que eu vou apostar uma corrida, a quantidade de sangue que essa musculatura precisa, ela é muito maior. E a mangueira da gasolina é que está entupida. Então, eu preciso de mais sangue, ele tem um limitador, que seria a obstrução, e o paciente sente dor na batata da perna. Cada paciente vai falar uma palavra diferente para essa dor. É uma cãibra, é uma dor, é um negócio que eu não sei explicar, mas que muitas vezes o paciente ou ele reduz a velocidade da caminhada, ou ele para, espera um pouquinho, a dor some, ele anda de novo, daqui 1 quilômetro dói de novo, ele para, espera um pouquinho e tal. Então, andar, doer, parar, esperar um pouquinho, passar a dor, andar, doer, parar, esperar um pouquinho, passar a dor. Isso, do ponto de vista de médico, se chama claudicação intermitente. Quando eu paro de andar, eu volto meu carro para o ponto morto. A demanda cai e eu consigo, né, restabelecer. Então, isso aí é o primeiro sinal em que você deve procurar o médico nesse momento. Isso significa um entupimento de uma placa de gordura que está se depositando aos pouquinhos. No seu caso da perna esquerda, pelo que você está descrevendo, eu conheço a Fernanda, é uma colega, nós somos diretores da sociedade, você com certeza fechou todo o vaso. Quando você fecha todo o vaso, você tem a dor de repouso. O que isso significa? Que nem no ponto morto a gasolina está passando o suficiente para que esse motor fique ligado. E quando a gente devolve a irrigação para um tecido que ficou algum tempo sem irrigação, esse tecido geralmente incha. Isso é comum na perna, e isso foi necessário fazer os cortes na sua perna para que a musculatura pudesse inchar, receber irrigação, e depois ela vai desinchando aos pouquinhos e você pode fechar a pele. Ou você aproxima com pontos ou a pele fecha espontaneamente. Cada paciente vai ter um tipo de cicatrização. Isso às vezes acontece no cérebro. Algumas pessoas já ouviram falar: nossa, tirou o osso da cabeça, pôs na barriga porque o cérebro precisou inchar, depois o cérebro murcha e aí vai lá e põe o osso de volta, né? Isso tudo significa um tecido que ficou sem irrigação,
que quando devolve a irrigação, ele incha tanto que ele não cabe naquele compartimento que ele está, seja no crânio, seja na pele, né, da perna, e eu tenho que deixar ele folgado para ele ter o tempo para desinchar e tal. Na perna direita, você começou a ver o sintoma, você já procurou assistência rápida, e eu tenho certeza que a sua experiência na perna direita, né, pelo que você está falando, foi rápida, 1 ou 2 dias no máximo de internação. A gente tem uma ponderação em relação à liberação do exercício, mas literalmente, você corrigiu o entupimento aí da mangueirinha da gasolina, o motor vai receber o sangue, e o seu motor, você vai continuar caminhando aí, se Deus quiser, os seus 8 quilômetros aí, né? Ainda mais em Santos, que é extremamente agradável, você mora num lugar muito, né? propício para atividade física também, né? Gente, olha só, eu vou precisar encerrar, infelizmente, o nosso bate-papo. Conversamos com o Dr. Gustavo Paludeto, que é cirurgião endovascular e radiologista, intervencionista, ex-presidente da Sobrice, e também com o Sr. Sérgio Guarita, que apesar de ter entrado no finzinho, conseguiu contar aí a sua história. Muito obrigada, viu, seu Sérgio, também. Muito obrigada, doutor Gustavo. Obrigado a você. Essa série continua nos próximos programas. A gente vai continuar falando sobre os avanços da radiologia intervencionista, esse tratamento da medicina que está revolucionando aí a nossa saúde. Doutor, deixa aí, por favor, os seus contatos para que as pessoas possam acompanhá-lo. Sim, o Instagram é Dr. Gustavo, né, endovascular. Ou @Gustavo Paludeto, que é o meu sobrenome. Trabalho no Grupo Santa, Hospital Santa Lúcia, em Brasília. É só quem quiser entrar no site do hospital, acha a forma mais fácil de achar a gente. E tem também o da Sobrice, que é... Isso, através do site da Sobrice, que é a Sociedade Brasileira de Radiologia Intervencionista. E essa é uma das coisas que a gente orienta ao paciente. Se você quer conhecer o profissional que vai te tratar, entra no site da sociedade, veja quem é o médico, se ele tem habilidade, habilitação, formação completa. Isso é muito importante para o resultado que vai ser obtido aí, né, com o seu tratamento. Muito obrigada ao seu Sérgio, a quem também ajudou o seu Sérgio a entrar aí conosco. Os trabalhos técnicos foram de Paulo Lima e a direção geral é de José Geraldo Amoroso Jorge. A você que esteve conosco, eu vi que tem várias mensagens aqui no YouTube, a gente não conseguiu responder a todas. Muito obrigada pela sua audiência, um ótimo sábado e se cuide. CBN Saúde. Apresentação: Luciana Tcherno.